As passagens do livro de Provérbios que tratam da vida financeira, e nós começamos esse estudo porque iniciamos no capítulo 3, onde esse assunto aparece. Então saímos pesquisando através do livro de Provérbios para encontrar o pensamento de uma forma mais completa, que se resume nessas passagens. Vamos então ler novamente no capítulo 3 de Provérbios, a partir do verso 9. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Também lendo mais embaixo, o verso 16 e 17. O alongar-se da vida está na sua mão direita, e na sua esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos deliciosos, e todas as suas veredas paz. Então nós temos mostrado nesse estudo até aqui que o livro de Provérbios nos ensina que Deus tem princípios para a nossa vida financeira. E Deus quer que o seu povo, viva de acordo com esses princípios. Esses princípios envolvem ser uma pessoa de trabalho, uma pessoa de responsabilidade na sua vida, uma pessoa controlada nos seus gastos, uma pessoa que administra com sabedoria aquilo que Deus coloca em suas mãos. Nós temos falado já um pouco sobre isso, e hoje estaremos buscando trazer conclusão a este assunto. Na semana passada nós falamos alguma coisa das tarefas, dos deveres que o servo tem para com o seu patrão. Quando é aquele que é o empregado, no nosso contexto de hoje, ele deve estar trabalhando de uma forma digna para o seu patrão. Hoje eu gostaria de olhar para algumas coisas que nós encontramos sobre as responsabilidades também do empregador ou do senhor para com aqueles que trabalham para ele. Vamos olhar no Novo Testamento inicialmente e vamos ler em Colossenses, no capítulo 4, e também no livro de Efésios daqui a alguns instantes. Porque a Bíblia nos mostra também que aqueles que estão na posição de empregador, ou aquele que tem como contratar as pessoas para trabalharem, também tem uma responsabilidade de agir dentro de princípios bíblicos com os seus empregados. Em Colossenses, no capítulo 4, por exemplo, o verso 1 nos diz: Senhores, tratai aos servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Aqui nós temos palavra bem clara: os senhores devem tratar os servos com justiça, ou seja, nunca injustiçá-los, nunca lhes privar daquilo que é direito, e com equidade. Também é uma palavra muito semelhante à ideia de justiça. Então os patrões devem tratar os seus empregados de uma forma justa, devem honrá-los devidamente pelo trabalho que eles fazem. Em Efésios, no capítulo 6, nós temos o apóstolo Paulo também dirigindo a palavra aos senhores, e em Efésios, capítulo 6, o verso 9, ele nos diz assim: E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, para com os servos, deixando de ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e para com ele não há acepção de pessoas. Então aqui nós encontramos o entendimento bíblico de que os patrões devem tratar os seus empregados também de uma forma justa, e aqui a Bíblia diz até deixando de ameaças, não agindo de uma forma cruel, uma forma penosa para o trabalhador. Então essas palavras bíblicas são palavras que também devemos lembrar e aplicar nesse contexto. Agora, em meio a isso que nós estamos falando, nós temos que voltar ao livro de Provérbios e ver que o livro de Provérbios também tem alguma coisa a dizer sobre isso, sobre quando uma pessoa tem as condições de ser um patrão, de ter seus empregados. E vamos olhar no capítulo 29 de Provérbios. Uma coisa que vocês vão observar, irmãos: a Bíblia exige esse princípio de que os patrões devem ser justos com os seus empregados, tratá-los com equidade. Mas isso não significa que eles devem dar aos seus empregados, digamos o que nós falamos hoje em dia, né? Mordomias. Se você observar, por exemplo, em Provérbios 29, o verso 21, a Bíblia diz assim: Se alguém mima o servo desde a infância, por fim ele quererá ser filho. E a palavra aqui é uma palavra de sabedoria dirigida ao povo de Deus, que está dizendo o seguinte: se você está na posição de ter uma pessoa que trabalha para você, você precisa também ter um entendimento de como agir com aquela pessoa para ser justo, sem acostumá-lo com coisas que acabam virando obrigações. Porque é isso que acontece quando uma pessoa deseja ajudar uma pessoa e começa a lhe dar muita liberdade, muitos direitos acima do que realmente ele tem. Geralmente isso não produz gratidão, geralmente
a pessoa acaba achando que isso é não somente normal, mas acaba se tornando obrigação. Então a Bíblia está nos mostrando isso. Existe esse lado do equilíbrio também. E frequentemente, irmãos, nós temos que pensar sobre isso, porque o perfil dos cristãos, quase todos são, na verdade, os empregados mais do que os empregadores. E nós geralmente temos a tendência de nos queixar dos empregadores, dizendo, eles não nos dão isso e não nos dão aquilo. E achamos sempre que é pouco o que recebemos, né? E os privilégios que temos. E a Bíblia está mesmo nos mostrando que existe uma realidade aqui, até nessa área financeira, que se uma pessoa vai administrar de uma forma sensata aquilo que ela tem, ela vai, por exemplo, estabelecer um comércio, ou abrir uma empresa, ou ter algum local de trabalho onde ela contrata outras pessoas para trabalhar para ela. Ela precisa realmente administrar aquele negócio como um negócio e não como uma instituição de caridade para benefício dos empregados. E isso é absolutamente normal. E muitas vezes o que nós percebemos é que pessoas que estão no papel de empregado, trabalhando, o que eles realmente acham que é justo receber, o que eles acham que é justo que a empresa faça por eles, é tão fora da realidade que se uma empresa fizer isso, ela não é capaz de concorrer no mercado e ela não é capaz realmente de se manter aberta. E se uma pessoa tentar ser muito generosa, ela acabará se prejudicando e acabará não dando emprego para ninguém. Então esse lado tem que ser reconhecido não só pelo empregador, mas também pelo empregado. Que é possível você ser justo, mas não é necessário você mimar, digamos assim, né, usando o termo bíblico. Também veja o capítulo 26 de Provérbios. Capítulo 26. Aqui a Bíblia tem uma palavra muito importante para o empregador. 26, o verso 10 diz: como um flecheiro que a todos fere, assim é o que assalaria os insensatos e os transgressores. O que a Bíblia está dizendo aqui é que uma pessoa pode estar agindo de uma maneira que fere, sai ferindo a todo mundo, como um flecheiro que a todos fere. O símbolo aqui é de uma pessoa que pega um arco e flecha, coisa comum daquela época, e sai da rua e não está mirando realmente para acertar ninguém, mas ele começa a atirar flechas para o alto. E ele acaba ferindo pessoas. E ele vai dizer que não foi intencional, mas acabou ferindo realmente. E a Bíblia diz aqui, aquele que faz assim, assalariando a insensatos e transgressores, vai acabar prejudicando a todo mundo, a ele próprio e aos outros. E o que significa isso, irmãos? A Bíblia está nos dizendo que se você tiver condição de estar contratando empregados, e isso é parte da sua realidade, você precisa ter critério sensato em quem você contrata. E você, novamente, não precisa ter aquela visão, vamos dar uma chance para fulano, ele sempre provou que ele não merece uma chance, mas vamos dar uma outra chance. Irmãos, isso não é sábio. O sábio é contratar não o insensato, mas contratar aquele que se demonstrou até hoje sábio. Aquele que realmente tem o perfil digno de ser contratado. E a Bíblia dizendo assim, contratar a insensatos e transgressores, o que a Bíblia está dizendo é o seguinte: se você tem qualquer negócio e no seu negócio você contrata pessoas que você percebe que são indisciplinados, ou preguiçosos, ou insubordinados, ou ébrios, ou viciados em drogas, ou incompetentes, ou ingratos, ou pessoas desse tipo, que realmente estão no perfil que a Bíblia diz aqui, insensatos e transgressores. Você vai contratar pessoas assim, você vai prejudicar o seu próprio negócio. E isso não será bom para a sua administração financeira, e você acabará não só prejudicando a si, mas prejudicando a outros também na comunidade onde você vive. Então existe aqui uma realidade, um princípio, que volta a essa mesma questão. Nós devemos usar de bom senso em tudo o que fazemos na vida. Vamos voltar ainda para Provérbios capítulo 14. E no capítulo 14 de Provérbios, nós encontramos ainda outro princípio. Aqui no capítulo 14, nós já falamos sobre esse verso, o verso 4. Esse verso diz: não havendo bois, o celeiro fica vazio, mas pela força do boi há abundância de colheitas. Esse provérbio está nos mostrando a importância da propriedade para o lucro. Como eu já destaquei em uma mensagem anterior, naquela época você poderia ter terra, sendo cidadão de Israel, no período, como no período de Salomão, você teria necessariamente a sua terra, a sua herança da sua família. Mas se você não tivesse bois, se você não tivesse animais, que eram ferramenta de trabalho para ajudar na obra, você realmente ficaria com uma renda bem inferior àquilo que seria possível extrair da sua terra. Então a Bíblia diz
Não havendo os bois, o celeiro fica vazio, mas pela força do boi, há abundância de colheitas. Então, onde está a mensagem para o povo de Deus nesse princípio bíblico, nesse provérbio? É que o servo de Deus deve preocupar de ter aquilo que é útil para ajudar que a sua renda seja uma renda mais segura e maior. Então vamos dar um exemplo do que isso significa. Em nossos dias isso significa há investimentos que são necessários fazer para você adquirir uma boa renda. Há investimentos, talvez uma ferramenta de trabalho, talvez um veículo, talvez um estudo, alguma coisa. E essas coisas que são necessárias para a longo prazo ter um lucro maior, essas coisas têm que ser prioridade. O servo de Deus precisa aprender a não viver de uma forma que ele gasta sempre tudo que ele ganha, mas ele deve procurar viver a poupar para que ele tenha mais do que ele tem necessidade naquele mês exatamente. E esse princípio bíblico nós já mostramos em outros provérbios, e o cristão deve evitar dívidas e pegar empréstimos e usando cheque especial e dinheiro que ele não tem, comprando tudo a prazo. Isso deve ser evitado pelo cristão. Isso, aliás, é bom senso. E a Bíblia fala sobre tudo isso. Mas veja bem, o que a Bíblia está dizendo aqui é que você pode ter muito mais a longo prazo se você preocupar de ter aquelas coisas que te ajudarão a ter uma renda melhor. E isso hoje em dia, a realidade do mundo é tão diferente que não é necessariamente você tem que juntar dinheiro e comprar um boi, né? E ter um boi na sua casa. Eu não tenho um boi na minha casa, eu acho que ninguém aqui talvez tenha. Mas nossa realidade aqui, nós estamos numa sociedade urbana, é diferente. Mas há muitas aplicações. E deixe-me dar um exemplo prático do que eu creio realmente ilustra isso. Ouvi uma vez uma pessoa falando sobre a situação econômica em sua cidade mudou. Ele estava falando da cidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos. Era uma cidade voltada à indústria do aço, dos metais, muito semelhante a algumas coisas que nós fazemos aqui na região de Lafayette, em Minas Gerais. E essa região dos Estados Unidos, por causa do tipo de indústria que tinha, contratava pessoas que faziam aquele trabalho braçal, aquele trabalho de pouca remuneração. E no início do século XX, muitas pessoas iam para lá, especialmente imigrantes, pessoas que não tinham opções de trabalhar com empregos de boa renda, exatamente porque eles estavam recém-chegados no país, não dominavam bem a língua, não tinham como realmente chegar ali e se colocar, né, no mercado de trabalho e exigir, né, um emprego de um bom pagamento. Mas o que aconteceu nessa realidade ali, naquela cidade? Alguns dos empregados, é claro, que iam ali e trabalhavam duro em ambientes pesados, né, de grande calor ali, aquelas indústrias todas do aço, e coisas realmente que eram bastante cansativas. Trabalhavam dessa forma. Algumas pessoas que trabalhavam ali, eles pensavam, quando pegavam o cheque de pagamento, eu tenho trabalhado duro e eu mereço uma recompensa. E saíam então e gastavam praticamente tudo que ganhavam com a sua comemoração, a sua bebida e coisas assim no final de semana. Mas outras pessoas, e o que veio a ser realmente uma proporção representativa desse grupo, pensava dessa forma: se esse trabalho é um trabalho pesado e é difícil, e eu não quero ter que ficar o resto da minha vida assim, eu também não quero que meu filho tenha que viver em condições assim. Então eu preciso de pensar no futuro também do meu filho. E o que eles faziam é que eles pegavam uma porcentagem, uma porção do que eles ganhavam, e eles economizavam aquilo, e eles foram comprando ações da empresa onde eles trabalhavam. Uma situação muito interessante. E o que acabou acontecendo é que as ações daquela indústria acabaram se tornando ações que pertenciam principalmente aos próprios empregados daquela indústria. E o tempo mostrou que as pessoas que fizeram isso realmente trabalharam um emprego que não era o tipo de emprego que eles gostariam, uma luta realmente pela sobrevivência, mas eles puderam deixar para os seus filhos uma condição totalmente diferente. E eles tinham condições, quando seus filhos chegaram a certa idade, de promover que eles saíssem daquele perfil de trabalhador e entrassem numa área muito superior, onde eles recebiam realmente uma vida melhor. Então, esse tipo de procedimento, se for praticado pelo cristão, traz consigo as recompensas. E, irmãos, o que nós estamos dizendo aqui não é um conselho secular, mesmo que alguns que fizeram isso talvez não eram cristãos. Mas o que nós estamos falando aqui reflete os princípios da palavra de Deus, que Deus quer que o seu povo siga. Ele quer que o seu povo seja sábio na administração dos seus bens. E Ele não quer que o seu povo seja irresponsável, pense só no imediato e viva de uma maneira que não está realmente preparando para o futuro. Então essas ideias, essas coisas aqui que a Bíblia está falando em Provérbios, são realmente muito importantes. A Bíblia não ensina uma visão dualista da vida, com coisa que, se você é uma pessoa religiosa, então
as suas considerações são somente considerações celestiais. E você não vai então pensar nas coisas terrenas. Porque realmente ser uma pessoa espiritual é esquecer das coisas temporais. Isso não é bíblico, irmãos. A Bíblia nos mostra que nós não podemos negligenciar o cuidado do nosso corpo e das coisas materiais a pretexto de cuidar da nossa alma. Temos que manter as duas coisas no equilíbrio perfeito. É o que a Bíblia está nos mostrando nessas passagens. Agora vamos voltar para o capítulo 3 de Provérbios e estamos agora entrando no último grande tema aqui em relação às finanças no livro de Provérbios que temos que explorar, que é a questão de honrar a Deus com nossas finanças. Isso também é fundamental ao ensino do livro de Provérbios sobre as finanças. Capítulo 3 de Provérbios, o verso 9. Esse texto nos diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Então veja o que a Bíblia está aqui nos falando. Está nos dando uma ordem de honrar a Deus com os nossos bens. Agora, como podemos honrar ao Senhor com os nossos bens? É evidente que uma forma que a Bíblia tem em mente quando ela diz isso, é ofertando ao Senhor. Quando a Bíblia fala honra ao Senhor, ela compreende aqui também essa ideia de ofertar para o Senhor e para a obra de Deus. Na verdade, irmãos, essa questão de ofertar para Deus não é uma questão de fazer alguma coisa porque Deus precisa de nossa ajuda para concluir os seus projetos. Na verdade, Deus não precisa da nossa ajuda. O livro de Atos, o apóstolo Paulo colocou desta maneira: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Então eu creio que nós entendemos isso. Deus não precisa que nós o sirvamos nesse sentido, mas ele permite que nós participemos de contribuir para a causa dele, não como se ele carecesse, mas ele permite isso como uma forma nossa de adorá-lo, como uma forma de expressar também a ele a nossa gratidão e uma maneira de honrá-lo. Isso, irmãos, é uma questão que nós precisamos de compreender. Vamos olhar, por exemplo, o que a Bíblia nos diz em 1 Crônicas, que nós encontramos em 1 Crônicas 29, a oração de Davi, onde ele fala sobre aquilo que ele separou para a construção do templo de Deus. E Davi, claro, como rei, tinha à sua disposição uma forma real de ajudar substancialmente na construção do templo, e ele fez isso. Ele preparou muitas coisas ali. Mas ele reconheceu que o gesto que ele fazia ali, ele não estava fazendo alguma coisa porque Deus precisava daquilo. Ele estava fazendo aquilo porque era uma forma que ele tinha para honrar a Deus, e era um gesto de gratidão e um gesto de amor. Veja em 1 Crônicas 29, a partir do verso 10. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudesse dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não temos permanência. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão, e é toda tua. A percepção de Davi aqui realmente é muito profunda. Ele reconhece que isso ele faz porque ele é grato, porque ele quer louvar a Deus, mas de fato, Deus não precisa. Tudo que Deus está recebendo aqui já era dele antes e veio da mão de Deus. E, sabe, muitas vezes nós pensamos assim, né? Aí eu não posso ajudar muito, sabe? Mas se eu fosse muito rico, eu poderia ajudar muito as coisas de Deus. Irmãos, Davi era muito rico. E ele diz, na verdade, eu não posso ajudar nada. Tudo que eu posso fazer é dar de volta um pouco do que o Senhor já é dono. Então, essa visão bíblica, irmãos, nós temos que entender a contribuição para a obra de Deus e ofertar nesse sentido a Deus, honrar a Deus com nossos bens nesse sentido,
deve ser sempre no entendimento de uma adoração, um gesto de gratidão e uma expressão de amor a Deus e amor à causa de Deus. E nunca sob o pensamento ou a pretensão de estarmos ajudando a Deus e suprindo a Deus aquilo que Deus precisa, porque nunca isso seria verdade. Agora, a motivação, então, correta para adorar a Deus é esta, e sempre deve ser essa. Pessoas de espírito carnal não são movidas a contribuir por motivos nobres desse tipo. É sempre preciso dar-lhes um motivo mais, digamos assim, ignóbil, né? Para que eles possam realmente ser motivados a contribuir alguma coisa. E o que acontece frequentemente em igrejas é que igrejas caem na prática de usar táticas ímpias, na verdade, para conseguirem arrecadar dinheiro para os seus fins. E nós temos muitos exemplos disso. Nós temos o exemplo histórico da venda de indulgências. Venda de indulgências é o perdão de pecados por dinheiro. Isso foi praticado muito pela Igreja Católica. As pessoas hoje, né, não fazem isso mais. E alguém pode pensar, então as coisas estão melhorando? Bem, é possível, né? Claro que é um abuso absurdo a venda de indulgências e é um progresso não ver isso na mesma escala. Mas, sabe, irmãos, eu creio realmente que o que acontece hoje é mais ou menos o seguinte: as pessoas estão despreocupadas com a salvação da alma, e é por isso que a venda das indulgências não faz muito sucesso hoje, não funcionaria hoje, né? Quem hoje trocaria o seu dinheiro que tem na mão pelo perdão de pecados, mesmo que acreditasse que funcionasse, né? Era preferível assim, né? Eu prefiro ficar com o meu dinheiro, o perdão de pecados. Eu quero coisa importante, né? Acho que é mais essa a visão que nós temos hoje. E o nosso problema realmente é que muitas vezes nós não temos preocupação nenhuma com as coisas eternas, e muitas igrejas, por exemplo, só conseguem levar pessoas a contribuir através de uma mensagem desse tipo. Se você contribuir, aí você vai ter muito dinheiro, né? Agora, se você não for dizimista e não for isso, não for aquilo, aí vem as imprecações todas, as maldições todas. Esse tipo de coisa é colocado sobre as pessoas para exatamente levá-las a contribuir e dar o dízimo ou outras coisas, mas não por amor à causa, não por consideração pelo próximo também, que precisa de ouvir o Evangelho, precisa ser, porventura, ajudado pela igreja. O pensamento é totalmente egoísta. Eu quero o melhor para mim. E a coisa funciona assim: eu dou um pouquinho do que eu tenho e eu recebo mais. E é claro que se eu quiser ficar com um pouquinho que eu tenho para mim, acaba que ele vai embora mesmo, porque as maldições vão me apanhar. Essa mentalidade, irmãos, realmente ela não é a mensagem que a igreja deve estar pregando. E é muito triste o que nós percebemos em nossos dias nas igrejas. Em nossa geração, o que mexe mesmo com as pessoas é a possibilidade de ter um lucro financeiro. Isto aí é o que torna as pessoas interessadas, por exemplo, em uma igreja. Se você, por exemplo, fizer um trabalho aí na cidade propagando uma mensagem dizendo assim: siga Cristo e Ele te perdoará dos teus pecados e te dará a vida eterna, não é muita gente que vai se empolgar e se interessar. Mas se você disser para as pessoas: olha, venha nesta igreja tal e siga nesta igreja e vai dar tudo certo na sua vida. Você vai ter muito dinheiro e não vai ter problema de saúde, as coisas materiais vão melhorar. Se você pregar essa mensagem, muita gente vai se interessar. E, aliás, na verdade, só não vai aparecer na igreja quem realmente não acha que vai dar certo. Porque se achassem que daria certo, iriam todos. Tem que perceber, irmãos, que o homem hoje, materialista, está preocupado com isto. E ele é movido por isso. E, na verdade, ele não tem nenhuma preocupação com a salvação da sua alma ou com ter tesouros no céu, como a Bíblia diz. Então, Jesus Cristo nos mostrou que nós devemos contribuir e dar e ajudar, não com a intenção de ter tesouros na terra, mas sim ter tesouros no céu. E isso é uma coisa bem diferente do que nós temos hoje. E o que eu vejo as igrejas tipicamente fazendo é o seguinte: manipulando as pessoas a contribuir mais, porque se você contribuir mais, eles te prometem, você terá mais bênçãos materiais. Ou senão, eles te manipulam a contribuir mais pela vergonha, né? Se você não contribuir, nós vamos te colocar exposto e você vai ser envergonhado. Ou senão, até uma questão de status. Fulano dá tanto, né? E aí tem aquelas igrejas que fazem aqueles momentos: vem aqui na frente agora quem vai dar tanto, né? Aí dá um valor alto. Essas coisas malucas, né, que as pessoas estão fazendo. E realmente, o que nós temos é uma degeneração tão séria que chega a ser do mesmo tipo que estava rolando no templo nos dias de Jesus, quando Jesus entrou e disse: isso aqui virou um covil de salteadores, e fez um azorá que saiu realmente chicoteando as pessoas. É isso que está acontecendo em nossos dias. Mas nós devemos entender aqui que a Bíblia está realmente nos falando que nós devemos ofertar e contribuir ao Senhor. Nós devemos fazê-lo pelos motivos certos.
Agora, o que nós devemos fazer em termos de contribuição, a Bíblia também nos dá muito esclarecimento. A Bíblia nos ensina, por exemplo, que a igreja precisa ser sustentada pelos cristãos, a igreja precisa sustentar os seus ministros, ela precisa manter o culto de Deus, o culto regular de Deus, e para isso acontecer, é claro, os cristãos têm o seu papel de sustentar a obra de Deus com suas ofertas regulares. E precisam ser regulares e sistemáticas para que a igreja possa trabalhar de alguma forma sensata de orçamento para que a igreja então venha a cumprir o seu papel. Então a Bíblia está nos mostrando em vários lugares, eu não vou fazer um estudo detalhado disso hoje, mas é bíblico, sim, que o cristão contribua e que ele contribua para a igreja de uma forma sistemática. A Bíblia apresenta, por exemplo, como um modelo e um precedente o que nós temos no Velho Testamento na forma do dízimo para o sustento dos levitas e coisas dessa natureza. E nós encontramos também, além do sustento regular do ministério de Deus, a Bíblia também traz as ofertas ocasionais, como o que aconteceu em Israel quando eles construíram o tabernáculo, quando construíram o templo, essa passagem que nós lemos aqui que Davi ofertou. Também no Novo Testamento, as passagens onde os pobres em Jerusalém precisavam ali de receber uma oferta para realmente ajudá-los num momento de crise. E as igrejas de outros lugares contribuíram uma oferta pontual para aquela necessidade. E nós encontramos também igrejas como a igreja de Filipos, que contribuiu para o sustento de Paulo como missionário. E naquela época não havia o sistema de intercâmbio financeiro como existe hoje. Mas pelo menos em 2 ocasiões, Paulo relata que eles enviaram alguém para levar a ele alguma coisa em termos de sustento financeiro para o seu trabalho. Então essas ofertas ocasionais, além das regulares, também são nos colocadas na Bíblia como exemplo. Então o cristão deve realmente entender que isto aí é uma forma de honrar a Deus com os seus bens. Quando a Bíblia diz, honra o Senhor com os teus bens, ela está falando também disso. Agora, ao mesmo tempo, irmãos, veja o que a Bíblia diz aqui em Provérbios, no capítulo 20. Porque essa questão de contribuir é também uma coisa que deve ser feita de uma forma proporcional e razoável. E nós encontramos frequentemente em igrejas uma forma abusiva de levar as pessoas a contribuir. As pessoas muitas vezes são orientadas a dar cada vez mais, a dar o que elas não têm condições de dar, desafiadas a ter fé, que elas podem dar aquilo que elas não têm condições de dar e que se elas fizerem isso, Deus vai suprir suas necessidades. Isso realmente, irmãos, é um abuso e não é bíblico. Veja o que diz, por exemplo, aqui em Provérbios capítulo 20, o verso 25. Laço é para o homem dizer precipitadamente, é santo, e só refletir depois de fazer o voto. O que significa essa palavra? O que a Bíblia está dizendo aqui é que uma pessoa que precipitadamente, ou seja, sem realmente parar e pensar e fazer as contas, e faz um voto e ele diz, é santo, ou seja, isso aqui é consagrado a Deus, isso aqui eu vou ofertar ao Senhor. E ele não parou para pensar realmente se ele tem condições de fazer aquilo. A Bíblia diz fazer isso é um laço, e a Bíblia não recomenda isso. A Bíblia não recomenda pessoas agirem de uma forma irresponsável em contribuir. Irmãos, qualquer igreja que tenta induzir as pessoas a contribuir o que elas não têm condições razoáveis de contribuir, é uma igreja falsa. Isso não é a prática bíblica e não é a prática dos apóstolos. Nós ouvimos de vez em quando casos desse tipo, onde pessoas estão ali com dívidas enormes e não têm condições de pagar suas dívidas. Às vezes a pessoa, por exemplo, deve lá uma coisa, sei lá, 10 mil reais. E ele vai numa igreja que propõe solucionar os problemas financeiros. E eles dizem para essa pessoa, né? Você não tem condições de pagar sua dívida, o que você tem? A pessoa diz, só tem 2 mil, eu devo 10. E eles dizem, dê os 2 mil para a igreja, confie em Deus e Deus vai te dar os 10 para você pagar. Irmãos, uma igreja que fala isso, um pastor que fala isso, não é uma pessoa sincera, não é um servo de Deus. São pastores que si mesmos apacentam e não apacentam o rebanho. Então isso aí, irmãos, é evidentemente um grande erro que está acontecendo em nossos dias hoje. Veja o que diz em 2 Coríntios. Em 2 Coríntios nós temos uma passagem que nos fala bem claramente a respeito dessa questão toda de como devemos contribuir em questões de ofertas para a igreja. Nós vamos olhar só alguns versos aqui, mas deixe-me dar aos irmãos uma orientação. A Bíblia nos diz, isso que eu vou referir agora não está nessa passagem, está em 1 Coríntios. A Bíblia diz em 1 Coríntios que quando a pessoa vai contribuir na igreja, o que ela deve fazer? Ela deve separar em casa o que ela vai contribuir e assim levar à igreja. Ela não deve chegar na igreja e pensar no momento da igreja, eu acho que eu vou dar tanto.
Não, deve ser uma coisa pensada com calma. Eu vou dar tanto e já sair de casa com essa oferta separada e preparada para dar. Claro que o que acontece em muitas ocasiões é que as igrejas criam essas táticas de pressão e de manipulação para que quando a pessoa está presente na igreja, ela se sente coagida de alguma forma a contribuir mais do que ela teria feito se ela tivesse com calma em casa pensado o que eu vou contribuir para a igreja. Então isso aí, irmãos, é contrário aos princípios bíblicos. A pessoa não deve ser manipulada na igreja fazendo uma coisa que ela não faria se ela estivesse com calma pensando em sua casa o que ela pode contribuir e o que ela realmente não pode. Veja em 2 Coríntios capítulo 8. Em 2 Coríntios capítulo 8, aqui nós temos uma orientação de como deve ser a contribuição. E no verso 12 a Bíblia nos diz o seguinte: porque se há boa vontade, será aceita, conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade. E sabe o que está aqui bem claro nesse texto, irmãos? Em primeiro lugar, se uma pessoa não tem realmente condições de contribuir, ela não deve contribuir. E, aliás, a igreja não deveria nem aceitar que ela contribua. Veja só, se houver boa vontade, será aceita. A contribuição será aceita, conforme o que o homem tem, não segundo o que ele não tem. E no exemplo que eu citei antes, um homem que deve 10 mil e tem 2 mil, na verdade ele não tem 2 mil. Ele deve 8 mil. Ele não tem nada. E como que ele vai contribuir se ele não tem? Veja o que a Bíblia está dizendo. Não é para contribuir conforme uma pessoa não tem. E veja outra questão. Verso 13. Não é para que os outros tenham alívio, ajuda o outro, e vós sobrecarga. É claro que está implícito aqui que o que você dá, você entrega mesmo. E não vai voltar. Tanto é, dessa forma, que se você contribuir, o que você não tem condições de contribuir, sabe o que vai acontecer? Você não vai receber o dobro de Deus, você vai ter sobrecarga. É isso que a Bíblia está dizendo, irmãos. E a Bíblia mostra que existe recompensa sim, mas é uma recompensa tesouro no céu, recompensa celeste. Quando a pessoa contribui para a causa de Cristo e contribui de uma forma sensata, de uma forma justa. Agora, essa questão aqui, para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, Paulo diz, não deve ser assim. Irmãos, pense no que acontece tantas vezes. Há um luxo, um esbanjamento absoluto em alguns lugares. E pessoas que estão ali contribuindo muito mais do que proporcionalmente é devido, vivendo na miséria, sendo iludidas de que aquilo vai transformar a vida financeira deles se eles continuarem dando e dando e dando. Então é isso exatamente que a Bíblia está combatendo aqui, irmãos. A Bíblia não tem esse pensamento, a Bíblia quer que a contribuição seja proporcional e responsável. Você vê as diretrizes que a Bíblia traz na lei de Moisés sobre a contribuição. A Bíblia diz, por exemplo, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor, porém não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Quer dizer, todo mundo deve contribuir, mas aí a Bíblia diz, cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Ou seja, a Bíblia está nos dizendo que a contribuição deve ser proporcional. Algumas pessoas têm condições de contribuir mais do que outras. E não deve haver sobrecarga sobre algumas pessoas, mas cada um deve contribuir conforme, diz Paulo em 1 Coríntios, conforme a sua prosperidade. Outro princípio aqui na Bíblia, irmãos, está no verso 8. Aí mesmo em 2 Coríntios 8. Em 2 Coríntios 8, capítulo 8, verso 8, a Bíblia diz, não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. A contribuição não é feita aqui na forma de um mandamento, mas é feito como uma prova de amor. Deve ser uma coisa espontânea. E é claro que ele está falando aqui de uma oferta pontual e não da contribuição regular para a igreja. Mas, mesmo assim, eu quero que vocês notem essa questão. Não é uma questão de imposição de mandamento. É uma questão de, voluntariamente, eu quero mostrar que eu amo. E por isso eu vou contribuir. É isso que está em jogo aqui. E isso condiz com o que a Bíblia sempre mostra. Você se lembra, por exemplo, o livro de Atos, onde as pessoas estavam repartindo seus bens, vendendo até propriedades para ajudar as necessidades da igreja. A Bíblia diz que Ananias e Safira pecaram naquele contexto, mas o pecado deles não foi que eles contribuíram um valor menor do que o valor inteiro da propriedade que eles venderam. O apóstolo ainda diz para eles, olha, vocês venderam, estava nas suas mãos, vocês não precisavam ter contribuído nada. O problema é que eles mentiram, querendo aparecer.
Esse foi o problema. E você vê que a contribuição era de natureza espontânea. Era uma coisa que a pessoa fazia porque o seu coração a movia a contribuir. E se ela tivesse uma propriedade, vendia, no caso ali, igual eles fizeram um lote, e não quisesse dar daquele dinheiro nenhum valor para a igreja, ela não era obrigada a dar. Ela poderia fazer isso se quisesse. 2 Coríntios capítulo 9. Veja o que a Bíblia diz aqui sobre essa oferta específica, o verso 7. Capítulo 9, verso 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Essa palavra aqui nos mostra como a pessoa deve contribuir também, conforme o coração a move, não conforme manipulação na igreja, né? Mas conforme o seu coração mesmo dispõe, não com tristeza, ou seja, não de uma forma, eu realmente não queria, mas eu preciso fazer isso, né? Ou por necessidade. Eu não faria, né? Mas estão dizendo que eu sou obrigado a fazer. Estão dizendo que se eu não fizer, Deus me amaldiçoa, então eu vou contribuir. Não, não é assim. Veja bem, cada um segundo tiver proposto no seu coração. Porque o que Deus quer realmente, irmãos, é pessoas que chegam a um grau de maturidade nessa questão, ao ponto de dizer, eu quero fazer isso porque eu amo o Senhor, porque eu amo a causa de Deus e porque eu quero também ajudar nessas questões. Então essa é a vontade do Senhor. Ele ama aquele que dá com alegria. Eu quero dizer bem francamente aos irmãos, contribuir com outra motivação não traz o agrado de Deus. Deus ama o que dá com alegria e não o que dá com interesse, ou o que dá por necessidade, ou o que dá por tristeza. Então essa visão é que a Bíblia quer nos passar. Então vamos voltar lá para Provérbios 3 agora e vamos pensar um pouco mais sobre o que a Bíblia está nos dizendo aqui. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda. O que significa então honrar a Deus? Bem, em primeiro lugar significa isso, contribuir para a obra de Deus, as coisas de Deus, e o cristão deve fazer isso de uma forma responsável, de uma forma regular, sistemática, e é isso que significa, em primeiro lugar, honrar ao Senhor. Mas ainda a Bíblia diz honrar a Deus com as primícias da renda. Veja bem no verso 9. E com as primícias de toda a tua renda. O que são as primícias? As primícias são as primeiras rendas que entram. No Velho Testamento isso funcionava da seguinte maneira. Você poderia ter gado quando ali havia um novo bezerro. O primeiro bezerro a nascer deveria ser consagrado a Deus. Sempre o primeiro. E aquele então era entregue como oferta a Deus. Até, na verdade, os filhos, quando nasciam os filhos, eles não entregavam os filhos como oferta a Deus, mas havia um sistema ali de um reconhecimento de gratidão por isso, onde eles resgatavam o filho simbolicamente, fazendo uma oferta a Deus. O produto do campo. A Bíblia diz que determinadas festas que eles faziam ali em Israel, eles deveriam celebrar essas festas com as primícias da produção do campo. Então isso significa que quando vinha ali a produção, na época da colheita, a primeira parte que eles colhiam era consagrado a Deus. E o princípio aqui é válido também para nós hoje. O princípio é o seguinte, Deus recebe a sua parte, a sua oferta primeiro, e não daquilo que sobra no final. Porque geralmente o que acontece, quando as pessoas não fazem isso, separam das primícias e dizem, antes de eu comprometer meu dinheiro todo, eu vou ofertar a Deus, eu vou ofertar essa parte. O que tipicamente acontece é que no final ela sempre acha alguma utilidade necessária para todo o seu dinheiro e não oferta nada. Então o princípio bíblico é válido para nós hoje também, é exatamente isso, honrar a Deus com os princípios de toda a renda. O verso também incorpora nessa ideia de honrar a Deus, não só aquela oferta que nós fazemos a Deus, que é uma parte, uma proporção da nossa renda. Mas a Bíblia também tem interesse aqui na administração que nós fazemos de todos os nossos bens, com toda a nossa renda. As primícias é uma parte que nós ofertamos, mas devemos honrar a Deus com todos os nossos bens. E é isso também compreendido aqui. Como nós honramos a Deus com todos os nossos bens? É claro que além dessa questão da contribuição, a outra parte, a parte que fica conosco, nós devemos administrar e utilizar de uma forma que demonstra que nós reconhecemos que isso é uma coisa que vem do Senhor, que nós somos mordomos e nós temos o dever de administrar de uma forma que leva em consideração o que Ele deseja que façamos. Administrar bem significa não desperdiçar aquilo que Deus nos confia. Significa também seguir todos esses princípios dos quais temos falado em nosso estudo de Provérbios e fazendo o melhor uso possível dessas coisas. É claro que outra forma óbvia de desonrar a Deus com a sua renda é usar da sua renda gastando em coisas que Deus não aprova. Muitas pessoas fazem isso, muitas pessoas usam dos seus bens e
da sua renda, fazendo aquilo que Deus não aprova. E se uma pessoa faz isso, por exemplo, se uma pessoa usa do seu dinheiro, usa dos seus recursos, de uma forma desaprovada por Deus, por exemplo, se ela pega o dinheiro que ganha e gasta com drogas ou com bebedice, com a prostituição, ir em shows e coisas mundanas que Deus não aprova, com a jogatina, como nós já falamos também no nosso estudo, ou outros pecados quaisquer, se a pessoa faz isso, ela não está honrando ao Senhor. Ela não está realmente prejudicando a Deus, Deus está totalmente acima disso, ela está prejudicando a si mesma, porque ela está trazendo sobre si a ira de Deus, e o que ela está fazendo é uma declaração a Deus de que o que Deus lhe dá em bênção, sem que ela realmente tenha direito de receber aquilo, porque Deus não é obrigado a lhe dar condições mesmo de trabalhar e ter renda nenhuma. O que ela recebe, pela graça de Deus, ela volta contra Deus e faz uso disso de uma forma que realmente demonstra que não ama a Deus e de uma forma que despreza a Deus. Então, em tudo que nós fazemos, irmãos, nós devemos pensar se nós estamos administrando nosso dinheiro de uma forma que agrada a Deus e ser sensatos e prudentes nisso. Agora, deixa-me ilustrar o que eu quero dizer e o que eu não quero dizer. Se você vai fazer uma compra de alguma coisa, isso realmente é uma compra sensata, uma compra justa, uma coisa que eu estou fazendo aqui, compra num preço razoável ou eu estou fazendo uma coisa insensata. Devemos sempre pensar isso, afinal, tudo que nós temos pertence a Deus e devemos honrar a Deus com o que fazemos. Mas também alguém pode ser extremista com isso e vai dizer o seguinte, né? Bem, então, nunca posso gastar com nada, né? Só com as coisas de Deus. E alguém vai dizer o que é melhor, né? Usar essa nota de R$50 para levar minha esposa para o restaurante ou devo dar isso como oferta missionária? Bem, realmente depende. Há momentos em que você deveria levar a sua esposa no restaurante. Você tem uma obrigação, primeiro, com a sua família. E, é claro, há momentos também onde você deve ofertar por uma causa missionária. E, irmãos, nós temos que entender esses princípios, porque, veja bem, a Bíblia coloca o princípio de que o cristão deve cuidar da sua família. E cuidar da sua família não significa apenas sobrevivência, né? Significa dar uma qualidade de vida e dar do fruto do trabalho condições que trazem também bênçãos e alegria para aquela família. Então essas coisas devem ser levadas em conta e nós não queremos dizer aos irmãos que qualquer coisa que é feito, que é além do necessário, é luxo e é pecado. Não, muito pelo contrário. Temos que ser bem equilibrados nisso. E se você tem uma renda e você, com a sua renda, você separa uma parte própria devida a Deus, você é, por exemplo, uma pessoa dizimista e você ajuda na igreja ou coisas assim, e isso tudo você faz, mas você também tem recursos para fazer coisas pela sua própria família, você não precisa se sentir culpado por isso e pensar, a causa de Cristo no mundo carece de tanto. Irmãos, sabe que Deus vai cobrar o que não foi feito pela fome no mundo, pela pregação do evangelho do mundo e coisas assim. Ele vai cobrar isso primeiro das pessoas que estragam o mundo pela sua má conduta e que vivem de uma forma egoísta, nunca pensando em ninguém. E não é possível uma pequena porcentagem de crentes no mundo reverter todo o mal que existe no mundo. Então você procura fazer uma coisa sensata. Procura investir a sua vida em uma igreja local. E ajuda aquele ministério. E ajuda talvez o missionário daquela igreja. Ajuda aquilo que é sensato e razoável você ajudar. E não pensa, né? E se eu gastar com alguma coisa para mim, Deus vai ficar irado comigo, porque não é assim, irmãos. E nós não queremos dizer que é isso quando nós dizemos, Deus quer que você honre a Ele com toda a sua renda. Deus quer que você o honre com toda a sua renda. E quando você faz aquelas coisas que são uso legítimo dos bens materiais, para você, sua família, para ajudar o próximo, para a causa de Cristo, você está fazendo o que Deus realmente aprova. Agora, existe uma promessa aqui em Provérbios 3, o verso 10. E a promessa diz assim: e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. O que nós encontramos aqui nessa palavra, irmãos, é essencialmente o seguinte. A Bíblia está aqui nos declarando que aquele que honra a Deus será também honrado por Deus. E aqui as bênçãos atribuídas são bênçãos materiais. Bem claro isso. Isso também está ligado a um contexto específico histórico, que é o contexto da velha aliança. Se você conhece a sua Bíblia, você vai entender que existe uma aliança no Velho Testamento entre Deus e a nação física de Israel, a descendência física de Abraão. E essa aliança inclui promessas que estão até mesmo envolvendo, por exemplo, a posse da terra de Canaã e bênçãos materiais desse sentido. Vamos olhar, por exemplo, em Levítico 26. Queria que os irmãos lessem algumas das palavras aqui
nós vamos ver que aqui nós estamos refletindo um contexto específico histórico. O contexto é o contexto de que Deus prometeu bênçãos materiais não para o indivíduo, mas para a nação de Israel, se a nação fosse fiel a Deus no período do Velho Testamento. E nós vamos encontrar, ao longo da história de Israel, que Deus cumpriu isso rigorosamente. Quando a nação andou nos caminhos de Deus, você vê isso nos livros de Juízes, dos Reis, Deus abençoou a nação, ela ficou livre de opressão, ela chegou a dias de grande glória, nos dias de Davi, nos dias de Salomão. Mas quando ela caiu na idolatria, abandonou os caminhos do Senhor, ela sofreu tremendamente. Ela foi escravizada muitas vezes, foi levada para cativeiro, foi oprimida por nações estrangeiras, foi vítima de toda espécie de desastres. E aqui em Levítico 26, nós temos os termos da aliança, onde Deus avisa exatamente isso. Levítico 26, o verso 3. E a Bíblia aqui diz: se andardes nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua messe, a árvore do campo o seu fruto. A debulha se estenderá desde a vindima e a vindima até a sementeira. Comereis o vosso pão a fartar e habitareis seguros na vossa terra. Estabelecerei paz na terra, deitar-vos-eis e não haverá quem vos espante. Farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará a espada. Perseguireis os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100, e 100 dentre vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Para vós outros olharei, e vos farei fecundos, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco. Comereis o velho da colheita anterior, para dar lugar ao novo. Tirareis fora o velho. Porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei entre vós, serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos. Quebrei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar eretos. Você encontra palavras semelhantes em outros livros aqui do Pentateuco. Por exemplo, o Senhor determinará que a sua bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dá. Você vê que isso está totalmente ligado com a terra de Canaã também. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo. Emprestarás a muita gente, porém não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás por cima e não debaixo, se obedecerdes os mandamentos do Senhor teu Deus. Então a Bíblia tem essas promessas para a nação física de Israel. São promessas que eles receberam parcialmente, porque parcialmente, mas inconstantemente obedeceram ao Senhor. Agora o que a Bíblia está dizendo então no livro de Provérbios tem que ser levado em conta naquele contexto de tempo. É uma realidade inquestionável que no Novo Testamento essas promessas não se transferem para nós. Nós não podemos dizer, se eu for fiel a Deus, eu posso ter direito à posse da terra de Canaã, lá no Oriente Médio. Eu posso ter também essas outras bênçãos. Irmãos, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia nos mostra que isso aí é parte da velha aliança. Agora, na nova aliança, a Bíblia nos mostra, sim, alguns princípios de que Deus cuida do seu povo. A Bíblia nos mostra que Ele supre nossas necessidades. A Bíblia diz que se nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, as outras coisas são acrescentadas. E Deus supre, segundo a sua riqueza em glória, as nossas necessidades. A Bíblia tem essas palavras, mas necessidades é muito diferente do que está realmente sendo dito aqui no texto que nós lemos em Levítico e em Provérbios. Quando a Bíblia diz que existe essa abundância que vem sobre o povo de Deus ali, o que a Bíblia está dizendo exatamente é o seguinte: ali na terra de Israel, se o povo fosse fiel ao Senhor, se o povo levasse ali os seus dízimos à casa do tesouro, que era o regulamento no Velho Testamento para o povo de Deus, e realmente era obrigatório, não fazê-lo naquele contexto era roubar a Deus. Se as pessoas fizessem essas coisas e levassem então assim a sua vida, sabe o que aconteceria? A Bíblia diz que Deus repreenderia o inimigo, não deixaria que eles fossem pilhados por outras nações, não permitiria que houvesse desastres naturais. Uma série de coisas Deus faria para proteger aquela nação. Agora, irmãos, isso não é prometido para nós no Novo Testamento. Agora, existe sim uma realidade, independente de qualquer proteção, digamos assim, sobrenatural na sua vida, simplesmente pelos próprios mecanismos naturais. Se você praticar os princípios bíblicos da sabedoria no livro de Provérbios, esses princípios em si trazem a prosperidade para o povo de Deus
geralmente. E então esses princípios continuam sendo válidos. Você pode ser um servo de Deus fiel a sua vida inteira e viver com dificuldades financeiras. Pode ser que Deus te abençoe também e você venha ter condições de grande bênção. Mas não existe uma promessa e você nunca jamais pode exigir de Deus essas coisas. Mas o que aconteceria se uma nação inteira, uma sociedade inteira servisse ao Senhor? O que aconteceria naquela sociedade? Irmãos, eu não hesito em dizer que só por praticar os princípios que a Bíblia está dizendo aqui, em uma geração aquela sociedade se tornaria a sociedade mais abençoada e rica no mundo. Eu não tenho dúvida disso. E claro que não existe exemplo histórico de uma nação que na sua totalidade absoluta serviu ao Senhor. Mas existe sim casos onde países em enorme proporção serviram ao Senhor. E o que sempre resultou foi prosperidade econômica, entre outras coisas, é claro. Vamos, por exemplo, falar um pouco sobre o que aconteceu como resultado da Reforma Protestante. Porque se você estuda sobre a Reforma, geralmente nós estudamos a Reforma Protestante, nós focalizamos as perspectivas doutrinárias. Mas se você estudar a repercussão econômica e social que a Reforma provocou nos países que se tornaram países protestantes, você vai perceber que não existe na história outro exemplo de transformação social, eliminando miséria e trazendo prosperidade e trazendo justiça social do que o que resultou da Reforma Protestante. Isso é um fato histórico. Deixe-me dar aos irmãos alguns dados aqui. Eu vou considerar especificamente a cidade de Genebra, na Suíça, onde a Reforma Protestante totalmente revolucionou a cidade. O país, aliás. Na época da Reforma Protestante, a Suíça era um país pobre entre os países da Europa. Eles não tinham produtos que eles poderiam oferecer para fora, eles viviam do que eles mesmos produziam, e fora isso, para pegar dinheiro externo, o que eles tinham para oferecer era trabalho mercenário. Soldados da Suíça trabalhavam em exércitos das nações do mundo para ganhar dinheiro e voltavam depois de ganhar algum dinheiro para se estabelecerem. E claro, muitos morriam nesse processo também. Mas quando a reforma entrou no país, na Suíça, e especificamente na cidade de Genebra, a revolução foi realmente muito grande. Por exemplo, o serviço mercenário foi interrompido, eles proibiram as romarias, que era outra fonte de lucro, até mesmo proibiram que suíços participassem em qualquer forma do comércio de escravos africanos. Isso foi totalmente banido. Essas coisas eram todas lucrativas na época. E alguns observadores diziam, esse negócio da reforma vai trazer um estagnamento da economia. Mas o que aconteceu de fato foi totalmente contrário. A cidade de Genebra se tornou um abrigo para refugiados e vinham pessoas de muitos lugares, especialmente da França, que traziam só as roupas do corpo e chegavam ali sem nenhum patrimônio, sem nenhum modo de começar a sua vida, senão o que eles sabiam. Mas a cidade, mesmo assim, contornou aquela situação e em uma geração se tornou uma cidade próspera e veio a se tornar, na verdade, o que é hoje o país mais próspero do mundo, a Suíça. Deixa-me dar alguns exemplos de coisas que aconteceram. Eles proibiram as encomendas de objetos litúrgicos, como os crucifixos e as imagens. E as pessoas que trabalhavam nisso, então, não tendo mais renda disso, tinham que aprender a fazer outra coisa. O que eles passaram a fazer é uma nova arte que estava surgindo na época, a arte dos relógios. E eles se tornaram os melhores na área de relógios. Por isso que os relógios suíços são tão famosos. Se estivessem fazendo imagens, irmãos, não estaria dando tanto lucro. Outras coisas que aconteceram. As medidas sociais tomadas da reforma. Por exemplo, eles proibiram a jogatina, loteria, jogar valendo, apostando dinheiro, totalmente foi proibido. Havia muita falsa medicina nessa época, e isso também foi proibido. Por exemplo, os farmacêuticos ganhavam muito dinheiro em cima das pessoas vendendo um certo pó, que era considerado um pó miraculoso e servia para curar de tudo, né? De vez em quando tem coisas aí também assim no mercado hoje. Pessoas chegam com essas coisas, olha, compre isso aqui, porque isso aqui cura tudo, né? E não tem evidência científica nenhuma daquilo. Esse tipo de coisa foi totalmente proibida, tinha que ser aprovado pelos médicos a venda de qualquer medicamento. Os próprios médicos, para exercer sua profissão, passaram a ter que submeter-se a um exame perante outros médicos já comprovados para ver se eram competentes e para ver se realmente não eram charlatões. As práticas mágicas e supersticiosas foram totalmente proibidas. Havia uma prática muito comum nessa época das pessoas falarem palavras como se fosse mágica, enquanto estavam tratando as pessoas. Faziam um tratamento e logo terminavam o tratamento falando palavras de bênção e coisas que supostamente estariam tirando os males do corpo daquela pessoa, tirando as más influências e coisas assim. E isso também foi proibido pelos reformadores, porque isso realmente não passa de superstição.
Outras práticas que nós podemos observar que foram feitas para ajudar o tratamento médico das pessoas. Os médicos eram pagos, a partir então da reforma, para atender as pessoas que não tinham condições na sociedade de pagar por assistência médica. Isso foi o início da medicina social. O monopólio, também a especulação, que dava vantagens enormes para pessoas já estavam bem de vida contra os pobres, isso também foi quebrado. Lugares que eram antes monastérios foram transformados em hospitais, em alguns casos em escolas, para benefício da população. O analfabetismo se tornou alvo da reforma para ser erradicado, e realmente em uma geração foi erradicado o analfabetismo em países que adotaram a reforma protestante. É interessante que pela primeira vez na história do mundo foi instituído a instrução primária obrigatória nos países que se tornaram países protestantes. Vou ler para os irmãos uma citação do Bieler, seu livro sobre o pensamento social e econômico de Calvino. Ele diz: não basta, aliás, simplesmente proporcionar aos pobres ajuda material. Impõe-se também dar aos necessitados os meios de, por si mesmos, saírem de sua condição. Vela ainda a reforma calvinista para que as pessoas economicamente mal amparadas se beneficiem das mesmas condições de educação que os demais. Um mestre é incumbido da instrução das crianças neste estabelecimento. Bem mais, faz-se necessário que os pobres, os enfermos e os inválidos sejam reeducados profissionalmente. Cada domingo serão examinados e dever-se-á ver quais estão em condições de sair a trabalho ou a atividade fora e quais não estão. Ou seja, então eles começaram a providenciar educação para a população toda, eles começaram também a zelar para um treinamento profissional para que todos estivessem realmente, sim, adequados para poderem ter uma profissão lucrativa. Porque é isso que o homem tem que fazer, o homem tem que trabalhar. Essa é a vontade do Senhor. Também nós vemos outras realidades. Por exemplo, em 1539, Genebra passou leis contra os vagabundos. E as pessoas que recusavam a trabalhar, recusavam a exercer alguma profissão, eram presos. Era providenciada a oportunidade de trabalhar, mas não querendo trabalhar, as pessoas eram então punidas. Também mudaram sistemas que eram abusados, como o trabalho por dia, ganhar por dia de trabalho, e passaram a instituir pagamento conforme a sua produção. Outras medidas também que afetaram a economia, eles mudaram a questão de salários, colocaram salários que eram melhores para a população em geral, especialmente para as pessoas que trabalhavam nas escolas, no ensino. Havia antes desse período, vários países implementavam salários máximos, e eles estabeleceram a ideia de salários mínimos. Por exemplo, diz o livro de Bieler, no começo de 1544, por solicitação dos pregadores, o Conselho vota fundos para o sustento dos pobres, também para os órfãos, pessoas que não tinham condições. Essas pessoas passaram a receber assistência social, porque havia o reconhecimento de que não havia generosidade necessariamente sempre numa sociedade para ajudar pessoas que eram pessoas que legitimamente têm um direito a serem ajudadas. Mas as pessoas que têm condições de trabalhar teriam necessariamente que trabalhar. É interessante também que Abraham Kuyper, que foi primeiro-ministro da Holanda no início do século XX, ele também sendo o político e uma pessoa de fé cristã reformada, ele fez a seguinte observação: é por isso que vemos na história que o calvinismo tinha sido firmemente estabelecido na Holanda apenas há um quarto de um século, quando houve um sussurro de vida em todas as direções e uma energia indomável fermentou em cada departamento da atividade humana, e seu comércio e negócio, seu artesanato e indústria, sua agricultura e horticultura, sua arte e ciência floresceram com um resplendor não conhecido até então, e deu um novo impulso para um desenvolvimento inteiramente novo de vida a toda a Europa ocidental. Ou seja, o que Kuyper está dizendo é que o que mudou na reforma protestante é que em países como a Holanda, como a Suíça, outros países abraçaram a fé reformada. Mudou-se a visão de mundo, mudou-se o caráter da população, e isso transformou também a economia dos países. Que resultado teve isso? Bem, você pode estudar, não é uma questão de especulação. O que aconteceria se? O que aconteceu de fato? É um caso histórico. Em 1500, antes do início da Reforma Protestante, a média de alfabetização em todos os países da Europa e do mundo era coisa de 5% na média. E não havia países realmente alfabetizados.
A reforma protestante mudou isso. Onde a reforma foi implementada com seriedade, a mudança aconteceu em uma geração. Você pode ver, por exemplo, na data de 1800, a média de alfabetização nos países protestantes era de 100%. E entre os países católicos, era de apenas 20%. E no resto do mundo, de apenas 5%. E essas diferenças realmente só começaram a diminuir durante o século XX. E hoje existe mais equilíbrio no mundo por causa do que os governos fizeram para ajudar a sua população, visando até a prosperidade econômica, mas que surgiu em países protestantes não através da busca da prosperidade econômica, mas através de uma busca de justiça, de fazer a vontade do Senhor. Países que foram protestantes historicamente, todos eles, hoje são países que têm um nível alto de prosperidade. 14 países, historicamente, já foram países predominantemente países evangélicos. E não é coincidência, irmãos, que todos esses são países de primeiro mundo, países que têm uma condição econômica melhor e um nível mais alto de justiça social do que se encontra em qualquer outro país, seja qual for a sua religião. Estudiosos, até mesmo não evangélicos, não protestantes, têm reconhecido essa verdade, que a influência do protestantismo tem sido de trazer prosperidade e justiça social a países onde essa verdade foi proclamada. Agora, sabe, irmãos, isso não aconteceu. Não aconteceu por causa de uma bênção mística de Deus, que impediu esses países de serem vítimas de enchentes, de invasões, de doenças e de pestes. Isso não foi o modo. Esses países têm sofrido também essas coisas, mas a ética protestante do trabalho é que produziu essa diferença econômica e a repercussão social. E se uma sociedade praticar a virtude que nós estamos estudando aqui no livro de Provérbios, e praticar isso consistentemente, e em grande medida isso for o caráter da população, essa sociedade será próspera. Aliás, tal sociedade será mais próspera, mesmo com contratempos e desastres naturais, do que uma sociedade que pratica o mal, que for protegida de desastres naturais e coisas dessa natureza. Porque a pior crise é sempre a crise moral. E desta crise, o Evangelho nos livra. O Evangelho nos livra da crise moral, da crise de caráter. E daí nós devemos compreender que se um país se tornar um país realmente protestante, um país reformado, um país evangélico, não em nome, como tem acontecido em alguns lugares, mas não existe mudança de caráter da população, mas como realmente acontece quando pessoas creem na verdade e mudam de vida e praticam os princípios da palavra de Deus, quando isso acontece, esses benefícios seguirão. E o resultado será muito perceptível a longo prazo. Bem, irmãos, deixe-me concluir dizendo o seguinte. Se quer ter um país próspero, um país abençoado nesse sentido, promova a fé reformada cristã. É isso que tem tido o melhor currículo, historicamente, de trazer sucesso nessa área em qualquer sociedade. E não experimente com loucuras como o comunismo, porque o currículo do comunismo só tem casos de fracasso. Não tem nenhuma sociedade que se tornou rica e prosperou e saiu de dificuldades econômicas experimentando com essas teorias do homem incrédulo. Mas pratique o que o Senhor falou. Observe os princípios da palavra de Deus. Honra o Senhor e pratique a sabedoria e as bênçãos do Senhor seguirão. Vamos nos colocar em pé e fazer uma oração.